A neuropsicopedagogia é uma nova ciência, está entrando no mercado hoje com a proposta de estimular as crianças para o seu desenvolvimento. Ela surgiu em 2008 em Joinville, 2 anos depois ela foi para a clínica, até então ela só era a neuropsicopedagogia institucional. Ela se tornou 2 anos após a neuropsicopedagogia clínica, que é onde eu atuo, nesse sentido de auxiliar as crianças com a estimulação cognitiva, com o desenvolvimento infantil. O nome neuropsicopedagogia é extenso porque ela junta 3 ciências. Ela junta a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Na neurociência, a gente consegue entender e compreender um funcionamento do cérebro para o aprendizado. A psicologia cognitiva, a gente consegue compreender os processos mentais de acordo com o comportamento da criança. E a pedagogia, o ensino-aprendizagem, né? Crianças com transtornos de aprendizagem, elas são crianças que é muito mais profundo do que a dificuldade de aprendizagem. No transtorno, ele começa na primeira fase da criança. De acordo com o DSM-5, é um transtorno do neurodesenvolvimento biológico e ele é recorrente durante toda a vida da criança. Já a dificuldade de aprendizagem é aquelas crianças que têm dificuldade em acompanhar o funcionamento da turma, dificuldades em fazer as atividades escolares. E a gente atua nesse sentido, trazendo jogos, testes, trabalhando o lúdico e trazendo para o concreto, para que aquela ação ela se torne raiz no cérebro, tornando-se uma memória. E a memória ela vai ser acessada sempre que a criança necessitar. Então fica muito mais fácil o entendimento da criança quando essa ação se torna uma memória diante dessa perspectiva, diante da acessibilidade, da autonomia que ela vai ter a acessá-las ao cérebro. Eu costumo receber muitos pais que dizem que a criança está ruim, que a criança não aprende, ela não sabe escrever seu nome, ela não sabe ler. E a gente tem que entender que cada criança ela tem o seu momento. Cada criança ela é um ser único. A gente não tem o mesmo cérebro para todas as pessoas. Cada cérebro ele é único. E é a mesma forma que acontece com a aprendizagem infantil. Cada criança ela vai ter o seu momento, ela tem seu tempo de escrever seu nome, de fazer a leitura, de entender os conflitos do dia a dia. Hoje a gente tem bastante crianças que não conseguem lidar com a questão do outro. Elas vivem tanto no seu mundo que acaba que não conseguem lidar com as frustrações. E você estimulando, potencializando as habilidades que ela tem, e fazendo com que as outras que ela não tem, você consiga potencializar, trazer isso para o seu relacionamento, você consegue fazer com que essa criança tenha mais autonomia, que ela tenha mais responsabilidades do seu eu, não só depender dos seus pais. Existem 2 lados. Existe o lado da escola, como a gente trabalha com a aprendizagem, a escola ela sempre sinaliza para os pais problemas que a criança tem. É muito raro você encontrar hoje um pai ou uma mãe que já veja a dificuldade da criança, que já perceba essa dificuldade e venha por conta própria procurar um profissional. Então a gente pode atender tanto encaminhamentos de outros profissionais, da escola, dos pais, é muito aberto, não tem uma restrição quanto a isso. Só precisa que alguém, em algum lugar, observe a dificuldade daquela criança. A maioria, como eu falei já anteriormente, a maioria dos pais que eu atendo vem com a solicitação da escola. Vem por alguma criança, por exemplo, se eu acompanho uma criança que tem TDAH, que é o déficit da atenção e a hiperatividade, ele deduz que ele já tem passado por outros profissionais de outras áreas. E esses profissionais vão dando um direcionamento para que possa chegar a um diagnóstico, né? O neuropsicopedagogo, ele não dá diagnóstico.
ele dá um parecer, uma hipótese diagnóstica. Então, a escola, ela verifica a dificuldade dessa criança. Um outro profissional que essa criança esteja fazendo um acompanhamento multidisciplinar, ou até mesmo os pais que observem dentro de casa que a criança tem ou não alguma dificuldade. O tratamento, ele é individualizado. Cada criança, quando ela chega, a gente faz a anamnese, é muito importante, porque a gente vai buscar desde a gravidez, desde a concepção da gravidez, o que a mãe passou, o que a mãe viveu, o que a mãe teve, todo o percurso da criança até aquele momento que chegou no consultório. É muito importante essa anamnese, é muito importante essa troca de informação com os pais para que a gente possa se munir de todos os subsídios e desenvolver um planejamento para aquela criança. Cada criança, como eu já falei anteriormente, tem a sua especificidade. Então, no tratamento não é diferente. Existem planejamentos, existem testes, existem jogos, existem brincadeiras que são direcionados para cada tipo de problema. Então, se a criança chega com o diagnóstico de TDAH, a gente vai estimular a atenção para que ela obtenha mais controle sobre as situações do dia a dia, para que ela possa se concentrar nas suas atividades, que ela possa entender o que ela tem e conviver com isso. Então, um plano individualizado, ele é importante, ele é necessário. E quanto ao tempo de atendimento para cada pessoa, para cada criança, varia muito. Tem crianças, por exemplo, se ela chegar com a dificuldade de aprendizagem, são pontos específicos que a gente vai corrigir, a gente vai potencializar o que ela já tem, as habilidades que ela tem e vai introduzir habilidades que ela ainda não tem. Então é um tempo que você consegue mensurar. Lógico que depende da criança, tudo vai depender do ritmo que a criança vai trazer para a gente. Se ela tem um transtorno, ela precisa ser acompanhada num tempo maior. Ela precisa cada vez mais ela ter esse acompanhamento, como ela precisa de um fonoaudiólogo, como ela precisa de um geneticista, como ela precisa de um pediatra, enfim. A gente entra nessa equipe multidisciplinar, trazendo um respaldo diante da educação, diante da aprendizagem dela, é um tempo maior. Existem também aquelas crianças que vêm para a gente no consultório para a gente fazer uma avaliação. Algum profissional solicitou, um pediatra solicitou que ela faça uma avaliação. Então ela vem, geralmente uma avaliação dura de 8 a 10 sessões, isso a gente já tem pré-determinado. Nessa avaliação a gente vai trazer todos os elementos diante da demanda que ela veio ao consultório. A avaliação ela tem um tempo determinado, mas um acompanhamento neuropsicopedagógico, ele depende do andamento da criança, do ritmo que a criança vai trazer. Existe a SBNPP, que é o órgão que rege o neuropsicopedagogo. Inclusive, agora há pouco, a gente saiu o nosso código de ocupação, que até então só o psicopedagogo que tinha. Saiu o código de ocupação do neuropsicopedagogo clínico e institucional. Ele pode entrar no site da SBNPP e verificar o que o profissional precisa, o que o profissional tem que fazer, quais as demandas que ele tem que atender. Lá está tudo bem bonitinho, bem organizado, para os pais terem esse respaldo, né? Para os pais saberem o que está sendo feito com o decorrer do tratamento do seu filho. Hoje em dia a gente está muito acostumado a escutar que as crianças elas só vivem de telas, né? Que as crianças vivem de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de jogos eletrônicos. E toda criança, durante a minha experiência no consultório, eu analisei que toda criança ela tem o desejo pelo algo novo. As brincadeiras de crianças que serviam para mim, que serviam para os meus pais, ainda servem para as crianças de hoje em dia. Tudo é uma estimulação, tudo é como se mostra, tudo é como se traz para a criança. Então, às vezes a comodidade e o corre-corre do dia a dia faz com que os pais
procurem atalhos mais fáceis para deixar aquela criança quieta, para deixar aquela criança saciada à vontade dela. Então, o conselho que eu posso dar para os pais do Educo é que eles saiam do sofá, eles saiam da tela, eles saiam dos seus celulares. A criança, ela é um espelho, ela vai ser aquilo que ela vê em casa. E toda criança gosta de jogar bola, toda criança gosta de correr no parque, toda criança gosta de brincar com areia, toda criança gosta de uma boa história contada. E por que não contar essa história o seu pai e sua mãe? Por que não envolver os pais nessa dança, nessa brincadeira, né? Os jogos de tabuleiros é um excelente recurso para unir a família de volta na mesa, unir primos, unir avô, avó, pai. Então, o conselho que eu dou é que você brinque mais com seus filhos, que você participe da vida dos seus filhos. Essas crianças, cada dia mais, estão carentes dessa participação. Que não terceirize a educação, que não terceirize a brincadeira, que não terceirize a alimentação, que eles já mesmo na mão na massa. Antigamente a gente escuta muito os nossos pais dizendo não, que eu sentava e fazia atividade com meu filho. As crianças precisam disso. A criança, ela é criança em qualquer momento da vida, em qualquer lugar do mundo. Então a criança, ela gosta de brincar, ela gosta de se sentir amada, ela gosta de sentir que seus pais estão participando de sua vida. Então a mensagem que eu posso deixar é essa, que cada dia mais a gente, enquanto pais, enquanto profissional, a gente possa fazer a diferença na vida dessas crianças.